Olá, Deus abençoe a vocês. Como é que vocês estão? Shalom. Estou aqui para compartilhar uma palavra com cada um de vocês, com cada família. Deus ama as famílias. Como está a relação, a sua relação, como está a relação de Deus com você e com a sua família? Como está a sua relação e da sua família com Deus? Eu quero falar sobre isso nesta mensagem. Deus ama a sua família, Deus ama todas as famílias. Ele criou o homem e depois criou a mulher, e instituiu a família e abençoou eles para que multiplicasse, gerasse filhos e crescesse e enchesse a terra. Então Deus ama a família e Deus tem um propósito para cada família. Deus deseja glorificar o seu nome na sua família. E Deus deseja fazer muitas obras na sua família. Acredito que já começou. A razão de você estar assistindo este vídeo, essa mensagem, possivelmente seja a indicação de que ele já começou a escrever uma história na sua família, já começou a realizar as suas obras na sua família. E já tenha, possivelmente você ou alguém da sua família já tenha se convertido a Jesus, já tenha se rendido a Jesus, já tenha reconhecido Deus como o único e suficiente Senhor sobre a tua vida, o Salvador, e que Jesus Cristo seja o teu Salvador, o teu pastor. E nesse momento eu quero compartilhar em Atos, capítulo 16, no livro de Atos, capítulo 16, e versículos 29 diz o seguinte: Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Então Deus tem um plano não só contigo, mas também com a sua família. Deus deseja não somente salvar a você, mas também toda a sua casa, e deseja transformar a sua família para que seja uma família ungida por Deus, comissionada por Deus, para realizar as obras de Deus nessa terra, para experimentar as obras de Deus nessa terra, para compartilhar com outras famílias e nesta geração e nas próximas gerações deixar um legado daquilo que Deus estará fazendo na sua vida, na vida da sua família, na sua casa. E eu quero, justamente nessa mensagem, ao trazer esse texto de Atos 16, em que Paulo e Silas estão presos, possivelmente haviam outros irmãos com eles, mas aqui cita principalmente Paulo e Silas como os principais personagens que Deus usa. Diz lá no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos soltaram. Então veja, dois homens, Paulo e Silas, dois servos de Deus, dois apóstolos, dois ministros do Deus Altíssimo, que estão presos por causa do Evangelho. E ao estarem presos naquela prisão, à meia-noite, eles se põem a orar, a cantar louvores a Deus, a adorar o Senhor. Os seus colegas de prisão, seja por qual crime estavam ali, eram diferentes de Paulo e Silas. Estavam alheios à realidade de Paulo e de Silas. E estavam talvez tentando dormir ou pensando na vida, pensando nos crimes que cometeram, na sua condenação. Mas Paulo e Silas estavam ali com um coração limpo de condenação. Criam num Deus que estava sobre suas vidas e que os chamou, que os comissionou para levar a mensagem de salvação, de redenção ao mundo inteiro. E eles estavam ali por causa disso.
Eles estavam conscientes de que Deus havia ungido eles, comissionado eles. Eles não estavam ali por acaso. Havia um propósito divino nas suas vidas. Mas o Deus que ama a família e que certamente queria usar esses dois homens para levar essa mensagem, para transformar famílias ao redor da terra. Aonde eles passaram, muitas famílias foram salvas, transformadas. E naquele momento já uma família naquele lugar havia sido salva, a família de Lídia, onde eles tinham pregado o Evangelho, onde Lídia tinha aceitado Jesus, a sua família tinha sido batizada e eles tinham realizado obras naquele lugar. E por causa de uma menina, uma pitonisa, ou seja, uma menina que era influenciada pelo espírito de Piton, um espírito de adivinhação grego, que influenciava toda aquela cidade, toda aquela região. E Paulo, um dia, se defrontando com ela, orou e repreendeu aquele demônio, aquele espírito de adivinhação saiu da menina. Por conta disso, as pessoas daquela localidade se revoltaram contra Paulo e Silas e os jogaram na prisão. E bateram neles, feriram eles, e eles estavam na prisão. Eles podiam estar magoados, mas os seus corações estavam inflamados pelo amor de Deus. O amor que enviou Jesus a esta terra para salvar o que tinha se perdido, para restaurar vidas, famílias, para que Deus pudesse resgatar o propósito da família, o propósito dele para cada família, e usar as famílias como famílias comissionadas para manifestar a sua glória em cada geração, para outras famílias e para as nações da terra. Então aqui Paulo está preso juntamente com Silas e com os demais, e eles oravam, diz aqui Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Era o que eles podiam fazer. Eles faziam aquilo que estava ao alcance deles. Certamente com sacrifício, com dificuldades, porque alguém ser surrado, ser ferido e jogado na prisão não teria por si só muito ânimo para cantar louvores a Deus e orar. Mas eles faziam isso porque isso era o que queimava no coração deles. Era atrair a presença de Deus. E quando você, não importa o que você está passando, as dificuldades que você está atravessando, que a sua família está passando, que a sociedade ao seu redor está passando, mas quando você intensifica a sua busca por Deus, quando você intensifica um ambiente, uma atmosfera de adoração a Deus, de fervor por buscar a face de Deus, Deus se move, Deus faz algo que nós não podemos fazer. Deus rompe alicerces que precisam ser rompidos. E assim Paulo e Silas experimentaram isso. E aqui diz que um terremoto, um tremor forte aconteceu naquele lugar. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Era tudo o que aqueles presos queriam ver. As portas se abrir, as correntes que eles estavam algemados, presos, elas simplesmente se soltaram. Um terremoto teria destruído a prisão, um terremoto natural que não fosse movido pela ação do poder de Deus. Teria destruído a prisão, teria caído, teria matado aqueles homens. Mas esse terremoto só abriu a porta das celas de cada prisão e também as correntes que os prendiam. E todos eles se soltaram. Na sequência, no 27, diz que o carcereiro acordou com o estrondo daquele terremoto. Ele despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, ele temeu, porque ele certamente imaginou todos os presos fugiram, se soltaram e fugiram. Mas como estava escuro, ele não viu que os presos estavam ali, escondidos na escuridão. E então ele arrancou da sua própria espada, porque ele era um carcereiro romano, estava ali guardando aquela prisão, guardando aqueles presos, debaixo da autoridade romana. E ele pensou, esta mesma autoridade irá
querer castigar a minha vida. Então era um pai de família. Mas mais adiante a gente vê a sua família. E aquilo que ele estava para fazer comprometeria a sua família. Então muitos pais de famílias estão vivendo dias difíceis, muitas mães preocupados com o futuro, preocupados com aluguéis, com contas para pagar, com emprego. Talvez há muitos pais que estão me ouvindo que estão desempregados. E a sua condição, a sua vida pesa também sobre a sua família. E este é um momento em que muitas vezes as sentenças de morte, as sentenças de opressão, de angústia sobre a vida, sobre a alma, sobre o coração de muitos pais, de muitas mães, de muitos homens, de muitas mulheres, de muitas crianças, de muitos jovens, porque não entende o que está acontecendo, não entende a dimensão de tudo o que está acontecendo. E por isso nós precisamos de Deus. Deus é o Deus de cada família. Ele ama cada família está aqui para um propósito. Antes de você nascer, antes da sua família existir, Deus já existia. E na Bíblia nós vimos Deus visitando a família de Lázaro, de Marta, de Maria, a família de Zaqueu e traz salvação para esta família. Ele visita muitas famílias, a família da viúva de Naim. E nós vimos Jesus visitando cada família com o seu poder, com a sua glória. Nós vimos Jesus revelando o amor do Pai às famílias da terra, a família do filho pródigo. Nós vimos mensagens que falam diretamente ao coração de cada família. Mas cada membro da família, o pai tem uma função, a mãe tem outra função. Cada filho tem funções específicas. Cada filho nasce com uma mentalidade, com uma paixão no coração, com inclinações, algumas naturais, outras espirituais, que são despertadas quando Jesus começa a habitar o coração de cada filho, o coração de cada marido, de cada esposa, de cada pai, de cada mãe, quando é despertado para a salvação. Também Jesus desperta através do seu Espírito, do Espírito Santo, o coração desse homem, dessa mulher, o coração dos seus filhos, inclina para buscar a Deus, para conhecer Deus. E nós estamos vivendo um tempo em que hoje estamos saindo passo a passo de uma realidade de isolamento social, mas que o país inteiro entrou em isolamento. E a Igreja de Jesus foi para os lares, não podia cultuar a Deus por decretos municipais, decretos estaduais, decretos federais, embora que o governo federal não tenha dado exatamente um decreto de isolamento completo. Mas o país e a igreja no país voltou para os lares. Acredito que o próprio Senhor querendo tirar a igreja de dentro da instituição e colocar a igreja nos lares, porque a igreja começa nos lares. Uma igreja é feita de famílias. A grande família da fé, que é a igreja de Cristo em toda a terra e em cada nação, e em todo o país, em todo o Brasil, ela é feita de famílias. Cada família é uma célula desta igreja. E a igreja precisa voltar a adorar a Deus como família. Como família, precisamos resgatar os valores perdidos dentro de cada lar. Na parábola do filho pródigo, um pai que tinha 2 filhos, um vai embora, o outro fica em casa, mas os 2 precisam ser restaurados. A mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma dentro de casa. Quantos valores perdidos, que precisam ser restaurados, resgatados. Ela acende a sua lâmpada, ela varre a casa, ela muda os móveis, ela arreda os móveis até encontrar essa dracma perdida. E aí se reúne com suas vizinhas, se alegra. O pastor que tinha 100 ovelhas e dá falta de uma, deixa as 99 no seu aprisco e seguras e vai em busca da que está perdida. É o pai de família que muitas vezes vai buscar lá fora o sustento para a família, a restauração de ovelhas perdidas significa muitas vezes valores que precisam ser resgatados fora. E assim representa muitas vezes também o mercado de trabalho. Mas aqui nós, olhando para a família desse romano, desse soldado romano, ou talvez um centurião, ou talvez um capitão, um general romano que era responsável por uma prisão, mas ele também tinha uma família.
Ele era um pagão. Ele cria nos deuses romanos. Mas Paulo tinha ido para aquela cidade. Paulo e Silas estavam lá para resgatar famílias. Deus ama todas as famílias. Não importa a sua trajetória, em que Deus você creu até aqui. Mas o Deus único, santo, verdadeiro, que criou os céus e a terra, criou a sua família. E hoje Ele quer resgatar a sua família. E se Ele já resgatou a sua família, Ele quer resgatar valores perdidos ainda na sua família, nos relacionamentos entre marido e mulher, no matrimônio, entre pais e filhos, entre filhas e pais, entre mães e filhos, entre membros que se relacionam com a sua família. Deus quer resgatar o propósito de cada família. Como Deus tem se relacionado com a sua família? Que lugar Ele tem na sua casa? Será que Ele tem um lugar mais especial que a televisão, que o celular? Quanto tempo sua família gasta diante da televisão ou diante do celular? Será que também é consagrado um tempo especial para que a família medite de Deus? Medite em Deus, medite nas Escrituras. Certa vez uma criança achou uma Bíblia e veio correndo com aquela Bíblia aberta, gritando: mãe, de quem é esse livro? E a mãe, querendo instruir o filho com palavras sábias, disse: ah, meu filho, esse livro é de Deus. Ele disse: ah, é? E quem sabe nós devolvemos para ele, porque a gente não usa aqui em casa mesmo. Então, muitas vezes, quantas Bíblias existem no lar, mas quanto é usado estas Escrituras para trazer nesse momento esperança, fé, ânimo, e levar esta família a compreender a maneira que estão caminhando. Será que é a maneira que Deus quer que vocês caminhem como família? Deus tem um plano para a sua família, e esse plano não é só salvar, mas é salvar para um propósito, para que vocês vivam como igreja. Nós temos que viver como igreja na nossa família. Igreja não é uma instituição. Igreja são pessoas salvas, transformadas, que vivem debaixo do poder de Deus, que vivem enfrentando os desafios de cada dia, confiando num Deus vivo, num Deus presente. Você tem falado de Deus para os seus filhos? O quanto os seus filhos conhecem de Deus? Deus não é um Deus que está lá apenas na congregação, na instituição que nós chamamos de igreja, que nós vamos aos cultos. Nós temos que cultuar Deus no lar, na família, a cada dia. E quando Paulo e Silas certamente já tinham pregado ao carcereiro, já tinham tido a oportunidade, mas ele estava com o coração fechado, porque ele era romano, ele tinha suas crenças, ele tinha os seus deuses. Mas aqui no momento que ele vem desesperado, ele não avista na sua visão. E muitos muitas famílias estão com a visão deturpada pela escuridão que está sobre o Brasil, que está sobre as nações, pelos momentos sombrios que estamos vivendo. Então o carcereiro, ele não avistou a presença de Paulo e Silas e dos demais prisioneiros. Ele arrancou da espada, ele quis tirar a sua vida. Ele não estava pensando na sua esposa, nos seus filhos, na sua casa, mas ele estava pensando, ou talvez estava pensando, e imaginou: é melhor eu me matar, pelo menos eu morro com dignidade, do que quando vier as autoridades romanas, eles vão me executar diante da minha família, porque vão me chamar de negligente, de eu não poder guardar a prisão, não poder guardar os prisioneiros. E naquele momento, ele humilhado, naquela situação, ele ouve Paulo gritar, do meio da escuridão, uma voz, que é a voz de Paulo, ungida, cheia do Espírito Santo, dá um brado dizendo a ele: não faça nenhum mal a si mesmo. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Deus não tem mal para você, mas Ele quer abençoar, Ele quer cuidar de você, da sua casa, do seu coração, da sua alma, que está aflita neste momento, desesperado. Como você vai lidar com a situação que você está passando? E Paulo disse: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Não é Paulo e Silas que está aí com você, com a sua casa, com a sua família, mas é o Espírito Santo. Ele está aí na sua casa. Ele está aí sobre a sua família.
E assim, o carcereiro tendo pedido uma luz, e é isso que precisamos, é uma luz de Deus, é uma direção de Deus para este momento. Correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele representava o Estado romano, ele representava a autoridade romana, mas nesse momento, o coração dele tinha outra atitude, a de se prostrar diante de Paulo e Silas, e reconhecer que havia uma autoridade maior sobre aqueles homens. O que eles pregavam, o Deus que eles criam, naquele momento estava se revelando ao carcereiro. E aí é que ele faz a pergunta. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Naquele momento, ele sabia que os deuses romanos não poderiam salvá-lo, mas que ele cria que o Deus que Paulo e Silas pregavam, poderia lhe salvar nesta hora. Então eles respondem: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. A salvação que Deus tem para mim é extensivo para a minha família. A salvação que Deus tem para você, ela é grande, ela se estende sobre toda a tua casa, sobre cada membro da tua família. O Deus que veio sobre a tua vida também deseja estender a sua glória, estender o seu poder sobre cada membro da sua casa. Ele ama a sua família. E esse amor é tão grande que fez Jesus morrer na cruz, para hoje ele ter o direito de se manifestar, de se revelar à tua família, à tua casa, a cada situação que cada filho teu está passando. Um filho não é igual ao outro, mas Deus tem meios diferentes de se revelar a cada um. Ele conhece a chave do coração de cada filho. Ele sabe como neste momento te ajudar a enfrentar as crises que você está passando. Você, mulher que tem orado pela sua casa, talvez tenha orado pelo seu marido, para que Deus transforme o coração dele, para que Deus abra os seus olhos, dê uma visão a ele diferente. Você que já tem entendido que Deus ama a tua família, continue crendo, porque da mesma forma que Deus tem se revelado a você, Ele vai se revelar ao seu esposo, vai se revelar ao seu filho, vai se revelar às suas filhas, vai manifestar a sua glória mais forte. Continue intensificando as suas orações, crendo que é um tempo de Deus agir e se revelar na sua casa. Eu entendo que aqui na sequência diz: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da sua casa. Parece ser muitos, não diz quantos, mas normalmente as famílias naqueles dias eram grandes. E diz aqui, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. O carcereiro estava grato, não sabia o que fazer para agradecer, porque o coração dele estava diferente. Agora tinha se encontrado com Deus, o Deus vivo que os amava. Para isso, Paulo e Silas estavam ali, para Deus, através deles, se revelar àquela família, aquele carcereiro, ao coração daquele homem, que era um homem romano, mas não importa, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos e deseja se revelar a todos, e ao carcereiro e a cada membro da sua casa. E agora é ele cheio de compaixão, de gratidão, em paz com Deus. Ele estava querendo cuidar de Paulo e Silas, cuidando dos ferimentos deles. E logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Olha, algo tremendo, porque Paulo certamente com Silas entenderam que eles precisavam batizá-los logo. Eles instruíram eles naquela noite, trouxeram palavras que trouxeram paz para o coração deles, direção de como eles caminhar, começar uma nova vida com Deus, com o Deus vivo, saber como se relacionar com esse Deus. Cada família precisa aprender a se relacionar com Deus. A maneira que Deus quer se mover na sua casa, no seu lar, em cada membro da família.
quer trazer salvação a cada coração, quer libertar cada um dos pecados que cada um tem vivido. Às vezes, cada um se refugia mais cedo para o seu quarto, mas será que estão ali em comunhão com Deus? Ou muitas vezes o inimigo tem tido acesso ao coração de cada filho, ao coração do homem. Quantos às vezes homens têm aberto a porta do seu coração para a pornografia, para tantas coisas erradas? Quantas mulheres às vezes estão ali ocupando o seu tempo com coisas que não têm edificado o seu coração? A família precisa muitas vezes se reunir diante da presença de Deus, que está aí no seu lar, clamar aos céus, para que a glória de Deus, da mesma forma que Deus veio nesse terremoto, Ele venha com o seu poder, Ele venha com o seu fogo, com a sua glória. E esta família foi batizada nas águas. Mas Deus quer talvez agora trazer um batismo de fogo para esta casa, para este lar, que é o lar que Deus te deu. Você é o capitão. Esse carcereiro estava perdido, precisando de ajuda. Ia se matar pelos problemas que estava enfrentando. Mas Deus trouxe salvação através de Paulo e Silas. O que homens prisioneiros poderiam ser canais de Deus para aquela família. Deus pode se mover na tua casa sobre o que vocês estão passando de uma maneira que você não imagina, usando quem Deus quer usar. E talvez neste vídeo, nesta mensagem, Ele está usando a minha vida para trazer uma mensagem poderosa ao teu coração, que vai mudar, que vai quebrar julgos, cadeias que estão sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre membros da tua casa. Deus está entrando aí agora com o seu fogo, com a sua glória, com o seu poder. Está trazendo um rompimento, talvez por várias gerações na tua família, pecados, sofrimentos, dificuldades financeiras, enfermidades perduraram, mas chegou o momento de Deus entrar com o seu poder, com a sua glória, como um terremoto e começar a mudar o ciclo das coisas, começar a quebrar cadeias, começar a curar os corações, para que os relacionamentos mudem, para que pessoas livres da amargura, ressentimento, raiva, comecem a viver diferente, com um novo coração. Um coração salvo e transformado pelo poder de Deus. Essa mensagem eu quero deixar para que você possa receber a presença desse Deus que ama a sua família, chamou a sua família para um propósito. Daí se levantarão homens e mulheres comissionados por Deus para serem empresários de Deus, para serem médicos, para serem professores, mas acima de tudo, para serem filhos de Deus, para caminhar com Deus, para que o Espírito Santo possa guiá-los nesses dias difíceis, porque Ele sabe que lá diante o Pai tem preparado para cada família e para cada membro de cada família. Deus ama a tua família, Ele deseja te abençoar. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Essa alegria Deus quer restaurar nos lares, nas famílias, a alegria da sua presença. Assim como eles convidaram Paulo e Silas para ir para o seu lar, convide a presença de Deus. Reúna, faça pelo menos um dia na semana. Não marque nada. Nenhum compromisso será mais importante do que você marcar para estar na presença de Deus com a sua família. Pode nem todos os membros da sua família serem cristãos. Não se trata disto. Mas se trata de que Deus é o Senhor dos céus e da terra. Nesta hora em que o Brasil está passando muitas pessoas, é como se um grande terremoto. Nesse momento há um desespero. Aproveite isso para chamar as pessoas. Leia um texto da Bíblia de forma simples. Faça uma oração. Convide a presença de Deus para vir sobre este lar, para vir sobre esta casa, para revelar os caminhos dele a cada membro da família e a vocês como família. Como vocês irão enfrentar esta realidade que vocês estão vivendo a partir de agora. Não importa quais são as dificuldades, elas não são maiores do que Deus. A presença dele está sobre a sua família, sobre a sua vida,
sobre a sua casa e sobre cada situação. Que o Senhor abençoe a sua família, abençoe a sua casa, que Ele abra caminhos diante de vocês, como foi para esse carcereiro, para esta família. Paulo passou por lá. Muitos estão pagando o preço e estão orando por você, orando por sua casa, orando por sua família, para que a glória de Deus se manifeste a vocês. E esse é um tempo de Deus na sua vida. Esse é um tempo de Deus na sua casa. Abra as portas da sua casa. Abra as janelas do seu coração. Chame a presença de Deus. Faça uma reunião por semana, para que você com a sua família tenha um devocional familiar, onde vocês leiam um texto da Bíblia, onde vocês juntos orem em família. Chamem a presença de Deus, para que venha sobre os problemas, sobre as enfermidades, sobre as dificuldades. Deixe cada membro da família orar, falar e expor as dificuldades que estão passando. Deus é grande, Deus é poderoso para resolver cada problema. Que o Senhor te abençoe e abençoe a tua casa. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor revele o seu rosto e revele a sua glória sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Em nome de Jesus.